Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre este livro que é A Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, este livro que na verdade é uma carta, como diz o título, escrito no descobrimento do Brasil. E coincidentemente eu peguei para ler esse livro numa semana santa. Então, na mesma época do ano, em abril, uma Semana Santa de abril, em que essa experiência aqui relatada ocorreu. Então, faz 525 anos, precisamente nesse período que estamos fazendo de descobrimento pelos portugueses das terras brasileiras. Então foi uma coincidência, eu não tinha planejado ler nesse período, mas abrindo aqui a carta, descobrindo que foi numa sexta-feira santa que eles chegaram em abril, mas seria no caso, se eu não me engano, na última semana de abril e não nessa que a gente está celebrando esse ano. Mas enfim, um período que coincidiu aí, mas não foi de propósito. Antes de continuar falando, eu gostaria apenas de dizer que esse livro e qualquer outra coisa que eu vier a falar vai estar aqui na descrição desse vídeo com links para compras na Amazon. Lembrando que se vocês optarem por comprar pelo meu link, vão me ajudar o meu canal a crescer. Então, gente, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu não sou historiadora, certo? Eu sou só uma pessoa que lê e gosta de compartilhar aquilo que leu. Então, se alguém aí quiser me dar um carteiraço de que eu não estudei, de que sabe mais que eu, provavelmente vai estar certo, tá? Mas, em todo caso, eu tenho respeito à minha experiência de leitura e eu valorizo muito as minhas próprias impressões. Sei que a gente erra, mas independente do período histórico e do que aconteceu, eu sinto que posso intuir muitas coisas pela própria leitura. Mas, claro, com base em outras coisas que eu já ouvi também antes. Eu gosto muito dessas leituras que têm relação com períodos históricos, porque eu já falei isso por aqui e eu acredito que eu não esteja sozinha nisso. Eu sinto que a minha educação de história e talvez outras matérias na escola, elas ficaram com algumas lacunas. Realmente eu sinto que faltou algumas compreensões de períodos e o que aconteceu em cada época. E eu sinto que a leitura, até mesmo de ficção, não de um livro assim, no caso que é um documento histórico, mas ficções que foram escritas relativas a algum período da humanidade, eu sinto que elas me ajudam a compreender muito mais o que se passava em determinado período. Então eu gosto muito de me valer dos livros para isso. Então quem vai escrever essa carta é um português chamado Pero Vaz de Caminha, e ele era o escrivão oficial da esquadra de Pedro Álvares Cabral, que estava então comandando este navio que saiu, essas embarcações que saíram de Portugal, de Lisboa, chegaram aqui no que hoje a gente conhece como Porto Seguro, na Bahia. Foi no ano de 1500 e esse documento ficou conhecido então como a Certidão de Nascimento do Brasil, muito embora o Brasil já estivesse aqui, inclusive já tivesse com habitantes. E Pero Vaz de Caminha escreve então para o rei de Portugal, Dom Manuel I, e ele quer detalhar como foi essa descoberta e tudo que aconteceu. Eles saíram de Lisboa do ponto Torre de Belém, e a Torre de Belém foi um lugar que eu tive essa alegria de poder conhecer na vida. Deixo aí algumas fotos que eu tirei de lá, né? Foi em 2016, na nossa lua de mel, a gente conseguiu ir para Portugal, e então foi desse ponto que houve a partida. Muito legal, então, descobrir um pouco aí da nossa história. Hoje, com certeza, eu iria para Portugal explorar muito mais do que foi na ocasião. O que eu achei muito bonito que eles fizeram, se dá pra ver nas fotos, são essas escadarias que o mar vem e pega, né? Ela vai descendo até o mar, eu achei lindíssimo mesmo. É um lugar muito bonito. E lá também tinha até uma exposição sobre essas explorações, né, de Portugal e tal, só que no dia estava fechado, a gente não conseguiu ver. Bom, então eles chegam numa sexta-feira santa e eles se deparam com um povo que lá já habitava, a gente sabe que são os índios, né? E ele fala
desses homens com muita curiosidade, assim, relatou eles como um povo pacífico. Ele usou a palavra inocente em diversas vezes, eu já vou me ater mais a isso. E ele fala também que eles usavam muitas tintas no corpo, mas que eles andavam nus. Ele falava também dos ossos que eles usavam aqui na boca, não eram todos que usavam, mas muitos usavam, e também das penas, especialmente algumas pessoas específicas da tribo pareciam usar penas, né? Parece com um local de destaque, como se fosse uma pessoa de maior importância. E aí ele fala como é que é essa interação entre os portugueses que chegaram, eles no caso, e esse povo que já habitava lá. E isso, para mim, eu acho que foi realmente algo muito interessante, porque a gente pensa sobre as nossas interações humanas hoje e, de certa forma, isso não existe mais. Foi uma coisa que eu fiquei pensando, porque quando a gente vai em qualquer ambiente, a gente, mesmo nunca tendo ido, sabe um pouco o que esperar. Se eu vou num rito religioso de uma outra religião, talvez eu já vá pré-avisado sobre o que vai acontecer, ou então eu vou num casamento, numa formatura, eu sei como me comportar. Se eu vou viajar para um outro país que eu nunca estive, hoje eu tenho a possibilidade de estudar a respeito desse país, né, ver vídeos no YouTube, ler a respeito, enfim, eu posso descobrir muitas coisas a respeito de culturas de outros povos. Mas aqui foi um encontro que ninguém poderia prever realmente o que ia acontecer. Os índios não esperavam a chegada de ninguém, e os que iam, eu não tenho certeza se sabiam que tipo de pessoa ia encontrar. Acho que eles poderiam suspeitar, sim, mas não ter certeza de como seria essa interação. Então foi um encontro, assim, completamente cru, em que o que aconteceu foi realmente natural, não teve uma prévia, né? Não pode ser previsto, eu diria. Então, realmente foi legal, no meu ponto de vista, ver que houve paz, né? Nesse ponto, pelo menos, nesse primeiro momento, né? Os índios estavam com arcos e flechas, como eu acho que era de se esperar, não sabiam quem estava chegando. Os conquistadores queriam demonstrar que não vieram para fazer guerra, como o Pero Vaz deixa claro aqui, então eles tiveram trocas de objetos, de itens, né? Os índios entregavam os ossinhos que eles tinham, algumas aves, animais, coisas que eles tinham com eles, penas, enfim. E eles entregavam para os índios peças de roupas, entregaram objetos, itens de metal, o que me chamou bastante atenção e já vou também comentar por quê. E, enfim, fizeram trocas, se conheceram os espaços, chegou a um determinado ponto que ambos conseguiram até dançar juntos, comer juntos, fazer música juntos, riram. Então, eu gostei bastante de ler sobre essa interação, eu achei muito interessante mesmo. Agora sim, falando sobre... Eu peguei esse livro para ler, então foi uma primeira vez. Mas eu, claro, que já havia ouvido falar muito a respeito desse período de conquista, desse período de chegada ao Brasil por parte do povo europeu. E sempre ouvi falar muito desse período com uma certa hostilidade, né? Como se os colonizadores eles estivessem sendo sempre hostis e sempre desrespeitadores da cultura indígena, né? E os índios sempre como ingênuos. Então, eu sinto que essa história foi contada muito desse ponto de vista de vilão e mocinho. E eu, particularmente, não consigo ver as coisas desse jeito. Por quê? Porque eu acho que para começo de conversa nunca é bem assim, né? Todo mundo tem interesses. Às vezes, um vai sobrepor o outro, vão existir conflitos e vão existir momentos de paz, como em qualquer história. Então, eu acho que essa é uma maneira muito simplista de colocar as coisas. E depois, que eu acho que é um desrespeito muito grande no jeito de ver o povo indígena, né? O povo guarani que aqui vivia. Eu tive a impressão com essa leitura que eles não eram de forma alguma um povo ingênuo, né? Eles podiam ser pacíficos, eles realmente não brigaram, não jogaram flecha em ninguém, eles ficaram sempre de guarda, mas baixaram as suas flechas, o que eu acho que é uma atitude muito compreensível de quem tá tentando se defender, quem tá tentando conhecer essa nova pessoa que chega. Durante a noite, eles não deixavam os portugueses pernoitar próximos das casas, o que eu também acho de muito bom senso. Não vai deixar um estranho dormir próximo da tua família, dos teus filhos. Então, eu acho que os índios agiam com muita cautela. E eles não eram ingênuos, ao meu ver. Tem esse relato interessante de que os índios
chegaram e viram que os portugueses tinham colar de ouro e objetos de prata, e no mesmo instante um deles sinaliza para o colar e sinaliza para a terra, querendo dizer que ali tinha ouro, e depois sinaliza para o objeto de prata e de novo sinaliza para o chão, com o mesmo significado. Então, assim, isso talvez possa ter sido lido por alguns como ingenuidade, tu tá entregando o ouro pro bandido, né? Mas, na verdade, eu vejo como uma negociação acontecendo do interesse do índio que eles permanecessem, aqui, vocês dão bola para isso. Eles foram perspicazes de perceber que aquilo tinha valor para aquele povo, o ouro e a prata, e informá-los, aqui vocês acham isso. E certamente os índios também viram grandes vantagens para si. Eu fico pensando, imagine só, ele mesmo relata aqui, o que tinha de material que os índios trabalhavam. Eles trabalhavam com madeira, eles trabalhavam com pedras. De repente eles tiveram em mãos itens de metal. Então percebam que para nós, hoje é difícil julgar, mas imaginem no dia a dia a diferença que faria para os índios ter nas mãos só pedra e madeira e de repente pensar o que pode ser feito para facilitar todas aquelas tarefas do dia a dia. E de fato, eu li num livro de Leandro Narlock em que ele fala que os índios, em pouco tempo, eles dominaram a metalurgia e começaram a colocar nas pontas das suas flechas, das suas lanças, dos machados, peças de metal. Então, com certeza, isso foi uma grande revolução para eles. Aquele povo que já tinha experiência por conviver com diversos outros povos na Europa conseguiu estar adiantado. Mas no momento que o índio teve contato com toda essa tecnologia da época, ele se adiantou, quis ter e levar isso para si, para sua cultura, para seu dia a dia, para suas batalhas internas entre tribos. Então, eu realmente não consigo ver o índio nesse papel apenas de coitadinho. Eles eram um povo inteligente, sabiam usar daquela chegada a seu favor. Outra coisa que então eu li aqui, e aí eu discordo do nosso narrador, né, que é o Pero Vaz de Caminha, ele fala que eles fizeram, como era Semana Santa, eles celebraram uma missa. Então ele relata que os índios, eles participaram da missa, sentaram, fizeram tudo o que eles faziam, beijavam a cruz e eram dóceis naquele momento. E eles pressupõem disso que os índios não tivessem nenhuma religião e seriam dóceis à catequese, né? Enfim, à evangelização. No meu ponto de vista, eu acho que ele estava errado por isso. A gente já sabe que os índios tinham, sim, a sua espiritualidade, e eu achei estranho ele ignorar isso. Eu até acredito que por os índios terem, sim, uma espiritualidade, o que eu acho que, na verdade, é algo que diz respeito a todo ser humano, né? Tu pegar um povo, assim, primitivo, que não teve contato com os outros, só mostra como essa busca por algo espiritual é próprio do ser humano. E os índios, que já tinham também a sua espiritualidade, certamente souberam reconhecer naquela missa o momento espiritual. Eles souberam que aquilo se tratava de uma celebração, de algo que fugia da vida cotidiana, porque qualquer pessoa sabe olhar e ver, está se alimentando, dormindo, enfim, fazendo coisas que são básicas para a sobrevivência e as necessidades humanas, como trabalho. Eles ajudavam os portugueses a cortar madeira, a carregar, fazer trabalhos, eles se voluntariavam para isso, mas na hora da missa eles souberam se comportar como quem está num ritual religioso. E por que eles não saberiam identificar isso se a missa é toda uma linguagem diferente, como qualquer culto, rito religioso, a gente percebe que existe algo que é elevado, algo que está se referindo a algo espiritual, algo interno ou maior que nós. Então, com certeza, os índios souberam vivenciar esse momento de maneira adequada, mas não porque não tinham uma espiritualidade ou uma religião própria, mas porque eles conseguiram fazer essa analogia do que estava acontecendo. E, na verdade, eu queria também dizer que eu acho que os índios, eles deram um belo show, uma aula de comportamento que seria muito bom se hoje em dia as pessoas soubessem também. Porque a gente vive num mundo que todo mundo sabe o que é uma missa, um ritual religioso, no entanto, não se tem respeito nenhum, como os índios aqui tiveram, né? Então as pessoas entram na igreja e
e se comportam de qualquer jeito, falam alto, comungam sem preparação, enquanto que os índios souberam muito bem se portar ali naquele momento, com todo o respeito do mundo e com toda até uma devoção maior do que as pessoas hoje que frequentam a igreja muitas vezes sem um pingo de respeito pela celebração que ali acontece. Em 1800, então, aí já é uma informação a mais que o livro traz, né? Foi o momento que a família real portuguesa veio para o Brasil e em 1817 aconteceu a publicação dessa carta para a imprensa e ela se tornou pública. E também, assim, falando sobre essa interação dos europeus com os índios, né, com os guaranis, com certeza, houveram muitos conflitos, eu não duvido nem um pouco disso. Eu só acho que às vezes se pesa muito esse lado de querer ver que tudo foi ruim e tudo foi péssimo, e eu não consigo concordar com isso. Então, de forma que eu até já fiz um vídeo, vou deixar aqui de sugestão, sobre o passeio que a gente fez recentemente nas missões jesuíticas aqui do Sul. E lá a gente vê e estuda como foi boa, como foi positiva a interação, especialmente entre jesuítas e índios. Inclusive, quando Portugal e Espanha agiam de uma forma completamente desumana com esses povos indígenas, sem se preocupar em nada do que fosse do interesse deles. Lá estavam os jesuítas tentando defender eles, tentando fazer valer um pouco a vontade desse povo que já estava ali instalado, havia criado verdadeira civilização, mas Portugal e Espanha não deram bola para isso e começaram as guerras guaraníticas, né? Então, essa viagem me ensinou bastante. Eu até queria falar um detalhe que eu não falei no vídeo da viagem das missões, que eu achei muito legal. Quando eu estive lá em São Miguel, nas ruínas, havia um grande espaço, e se dizia que aquele espaço eram casas onde ficavam todas as crianças órfãs e as viúvas. E havia uma pessoa responsável por organizar esse lugar, e essa pessoa era uma índia mais velha, assim, que tivesse já uma espécie de matriarca que tinha mais experiência, e ela era a responsável por toda aquela casa, por toda aquela estrutura de órfãos e viúvas, e era proibida a entrada de homens só com alguma autorização especial dela para entrar, como de algum padre para visitar um doente, enfim, alguma situação bem específica. E isso, na verdade, não foi uma proposta que veio dos jesuítas, isso era da cultura guaranítica, e os jesuítas resolveram preservar porque acharam muito bom esse sistema. Então, muitas coisas que eram feitas pelos índios, que eram cultura deles, inclusive aqui fala da música e da dança, estavam muito presentes também nesses povos indígenas. E também queria destacar algo que eu gostaria de ler, ainda não tive oportunidade, que é algum livro sobre o Padre Anchieta, porque eu sei que ele também, como jesuíta, foi alguém muito importante dentro da cultura indígena e para preservar essa cultura para nós hoje, né? Padre Anchieta escreveu, então, A Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, que seria a primeira gramática do Tupi-Guarani. Então, na verdade, o Tupi, um pouco diferente do que a gente tem aqui hoje, especialmente no Sul, porque a gente tem uma linguagem dos Guaranis que também tem o Guarani paraguaio, né, dos nossos povos latinos, que é um pouco diferente do Guarani antigo. E outra questão que eu queria falar linguística também é que aqui fala bastante da dificuldade que foi traduzir o texto original, porque era um português arcaico que tinha ainda muito do gaulês, a pontuação era muito, muito diferente da que a gente tem hoje, né? Então, eram só travessões assim laterais que se usavam, não se tinham vírgulas, mas eles tentaram respeitar o que a Academia de Ciências de Lisboa fez para manter a tradução. Essa edição que eu comprei aqui é Vozes do Brasil. Eu não pesquisei outra edição, essa daqui foi a que a Amazon me sugeriu e eu resolvi comprar, tá? Mas, enfim, bem interessante. Foi um texto muito rapidinho, só a carta mesmo, gente. São 50 páginas e vale a pena ler, porque é um texto histórico que revela muito da nossa história. E eu acho que a gente pode tirar daí uma riqueza, assim, cultural. Claro que a gente fica amarrado à visão, né, de
dos portugueses. A gente não tem, por exemplo, o relato do que foi para o índio a chegada nesse dia, nesse momento exato, né? As línguas eram diferentes. Em todo caso, mesmo assim, eu acho que valeu muito. Como eu falei, eu não sou historiadora, já li algumas coisas, mas eu tirei daqui as minhas impressões, né? Eu acho que principalmente em relação a tratar os nossos índios como se fossem apenas crianças ingênuas e exploradas. Eu não acho que foi assim. Acho que era um povo muito inteligente, muito sagaz e que soube utilizar da vinda dos portugueses também a seu próprio favor. Essa foi uma sensação que eu fiquei do texto e, claro, de outras coisas que eu já li a respeito. Então, assim, fica aqui minha sugestão para quem não leu. Esse texto não apresenta dificuldade, ele é muito, muito fácil de ler, a tradução ficou muito boa. Na verdade, essa adaptação de português, né, ficou muito boa. E eu já queria deixar aqui, então, um desejo de Feliz Páscoa. Esse vídeo é para sair na quarta-feira. Então, eu desejo uma ótima Semana Santa para todos e uma Feliz Páscoa. E espero vocês no nosso próximo vídeo. Então, muito obrigada!